Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui mais essa segunda-feira para estarmos aqui juntos fazendo esse devocional e também orarmos por nossas famílias. Sim, hoje nós queremos compartilhar com vocês um texto que vem de 1 Reis, capítulo 20, e ao final dessa leitura nós queremos orar pela sua família, por essa nova semana de dias úteis que estamos iniciando hoje. Esse é outro texto muito interessante, a história dos reis de Israel trazem para nós várias nuances do nosso relacionamento com Deus. A Bíblia fala, por exemplo, em Romanos 11, 22, para nós considerarmos a bondade e a severidade de Deus. Eu e Rafa estamos compartilhando com os nossos filhos, chamando-os a refletir sobre como Deus é bom, Ele é longânimo, Ele é tão paciente conosco. O próprio livro de Romanos também, Paulo diz, Romanos 2, que a bondade de Deus nos leva ao arrependimento, mas também mostra que Deus é severo, uma vez que uma pessoa recebeu esse dom do arrependimento, conheceu a revelação de Deus, quem Deus é, seus planos para a sua vida. Quando uma pessoa, como nós vamos ler hoje sobre Ben-Hadad, sobre Acabe também, rei de Israel, resistem à vontade de Deus, essa pessoa experimenta a severidade de Deus. Então hoje nós vamos estar lendo quando o rei Acabe de Israel enfrenta Ben-Hadad, um rei que vem daquela região para o atacar, e nas entrelinhas dessa história de Israel nós estamos lendo muito mais do que a história dos reis. Estamos aprendendo sobre o coração de Deus, o que há valor no reino de Deus e também o que Deus tem para as nossas famílias, atitudes, comportamentos que o Senhor nos orienta através da sua santa palavra. Então medite conosco até a leitura desse texto. Hoje vamos ler 1 Reis 20 e também ao final dessa leitura queremos orar pela sua família e por essa nova semana que se inicia. Amém. Vamos orar então, pedindo ao Senhor para falar no nosso coração com essa leitura. Pai, Amém, muito Pai. obrigado pelo teu amor e o teu cuidado sobre cada um de nós, nossas famílias. Obrigado, Pai, que o Senhor é o Deus presente, o nosso Emanuel, Deus conosco. Nós pedimos, Pai, que nesse momento nós possamos, ao ler esse texto, Pai, como o Tiago mesmo disse, com tantas nuances, falar a cada um de nós o que o Senhor tem, Pai, especial, Senhor, individualmente para cada um. Que em nome de Jesus o teu Espírito tenha liberdade de ministrar e de mostrar, Pai, a tua vontade, os teus propósitos, os teus princípios em nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 1 Reis, capítulo 20, então, começa dizendo que o rei Hadad, aqui dá uma pausa no ministério do profeta Elias. Nós havíamos lido ontem quando Elias encontrou Eliseu e o chamou para ser o seu seguidor. Então o texto faz uma pausa nessa história dos profetas, embora mencione novamente o ministério profético, e vai falar sobre esse rei Ben-Hadad da Síria, que convocou todo o seu exército e acompanhado de outros 32 reis daquela região, com seus cavalos e carros de guerra, cercou e atacou Samaria. Ele enviou mensageiros à cidade, a Acabe, rei de Israel, que lhes disseram: "Isto é o que diz Ben-Hadad: a sua prata e o seu ouro são meus, o seu melhor das suas mulheres e dos seus filhos também." O rei respondeu: "Que seja conforme tu dizes, ó rei meu senhor. Eu e tudo o que tenho somos teus." Os mensageiros voltaram ao rei e disseram: "Assim diz Ben-Hadad: mandei tomar sua prata e o seu ouro, suas mulheres e seus filhos. Mas amanhã, a esta hora, enviarei meus oficiais para vasculhar o seu palácio e as casas dos seus oficiais, e eles me trarão tudo o que você considera de valor." O rei de Israel convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: "Vejam como esse homem está querendo a nossa desgraça quando mandou tomar as minhas mulheres e os meus filhos, a prata e o ouro, eu não lhe neguei." E as autoridades e todo o povo lhe responderam: "Não lhe des atenção, nem concordes com as suas exigências." E ele respondeu aos mensageiros de Ben-Hadad: "Digam ao rei, meu senhor, teu servo fará tudo o que existe na primeira vez, mas não posso atender a esta exigência." E eles levaram a resposta a Ben-Hadad. Então Ben-Hadad mandou esta outra mensagem a Acabe: "Que os deuses me castiguem com todo rigor, caso fique em Samaria pó suficiente para dar um punhado a cada um dos seus homens." O rei de Israel respondeu: "Digam-lhe: quem está vestindo a sua armadura não deve se gabar como aquele que a está tirando." Ben-Hadad recebeu essa mensagem quando ele e os reis estavam bebendo em suas tendas e ordenou aos seus homens:
preparem-se para atacar a cidade. E eles lhe obedeceram. Nessa ocasião, um profeta foi até Acabe, rei de Israel, e anunciou: Assim diz o Senhor: Vê este exército enorme? Hoje eu o entregarei nas suas mãos, e então você saberá que eu sou o Senhor. Mas quem fará isso? Perguntou Acabe. E o profeta do Senhor respondeu a ele: Assim diz o Senhor: os jovens soldados dos líderes das províncias o farão. E quem começará a batalha? Ele perguntou. O profeta respondeu: Você. Então Acabe convocou os jovens soldados dos líderes das províncias, 232 homens. Em seguida, reuniu o restante dos israelitas, 7.000 ao todo. Então, depois dessa palavra de Deus, e até Acabe pediu específico uma direção de Deus. Como que vai começar essa batalha? Quem que eu vou enviar? Então, ali Deus está falando, eu vou te dar essa vitória. E como Deus falou, Acabe ainda perguntou, como vai ser isso? E aqui ele está enviando esse exército, os jovens, e ao todo foram 7.000 homens. Esses são aqueles 7.000 que não se prostraram diante dos profetas de Baal. Lembra-se que ontem nós lemos antes de ontem, na verdade, na sexta-feira, nós lemos quando Elias desafiou os profetas de Baal, e ao final daquele desafio, quando o Senhor enviou fogo do céu e consumiu o holocausto, Elias, conforme a lei do Senhor diz, todo aquele que trazer outro Deus para ser adorado, para ser venerado, um falso Deus, esses falsos profetas deverão ser mortos. Então Elias matou todos aqueles 450 profetas de Baal, mas o Senhor separou para si 7.000 israelitas que não se prostraram diante de Baal. Então nós vamos ver o resultado dessa primeira vez que nós estamos vendo, em que a Bíblia está destacando esse grupo que teme o Senhor, e o próprio Acabe, que foi o pior de todos os reis de Israel até agora. Ele está ouvindo o que o profeta do Senhor está dizendo e está buscando orientação do Senhor para essa batalha, em um momento de tanta dificuldade, além da seca que eles haviam passado há pouco tempo, agora um grande exército que se reuniu contra o povo de Israel, vindo em batalha. Então diz que eles partiram ao meio-dia, isso o povo de Israel, esses 7.000 que temem o Senhor, liderados pelo rei Acabe, partiram enquanto Ben-Hadad e os outros 32 reis aliados a ele estavam se embriagando nas suas tendas. Os jovens soldados dos líderes das províncias saíram primeiro. Nisso, uma patrulha de Ben-Hadad informou: saíram alguns homens de Samaria. Ele disse: quer tenham saído para a paz, quer para a guerra, tragam-nos vivos. Os jovens soldados dos líderes das províncias, esses são os israelitas, marcharam para fora da cidade, com o exército na retaguarda, e cada um matou o seu adversário. Diante disso, os arameus fugiram, perseguidos pelos israelitas, mas Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns dos seus cavaleiros. O rei de Israel avançou e matou os cavalos e destruiu os carros de guerra e infligiu pesadas baixas aos arameus. Depois disso, o profeta foi ao rei de Israel e disse: fortaleça a sua posição e veja o que deve ser feito, pois na próxima primavera o rei da Síria o atacará de novo. Enquanto isso, os conselheiros do rei da Síria lhe diziam: os deuses deles são deuses das montanhas. É por isso que eles foram fortes demais para nós. Mas, se os combatermos nas planícies, com certeza seremos mais fortes do que eles. Deves tirar todos os reis dos seus comandos e substituí-los por outros comandantes. Também deves organizar um exército como o que perdeste, cavalo por cavalo e carro por carro, para que possamos combater Israel nas planícies. Então é certo que os venceremos. Ele concordou com eles e fez como foi aconselhado. Então aqui vai avançar um ano depois desse momento em que Ben-Hadad, rei da Síria, atacou Israel sob a liderança do rei Acabe, e o povo de Israel venceu o exército da Síria. Apenas Ben-Hadad e alguns seus oficiais fugiram. No caso, Ben-Hadad fugiu no seu cavalo, mas várias pessoas foram mortas e Israel teve vitória naquela batalha. No ano seguinte, então, na primavera seguinte, Ben-Hadad convocou os arameus e marchou até Afeque para lutar contra Israel novamente. Os israelitas foram convocados e, tendo recebido provisões, saíram para enfrentar os arameus.
Os israelitas acamparam no lado oposto, como 2 pequenos rebanhos de cabras, enquanto os arameus cobriam todo o campo. O homem de Deus foi ao rei de Israel e lhe disse: Assim diz o Senhor: como os arameus pensam que o Senhor é um Deus das montanhas e não um Deus dos vales, eu entregarei esse exército enorme nas suas mãos, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Durante 7 dias estiveram acampados em frente um do outro, e no 7º dia entraram em combate. Num só dia, os israelitas mataram 100.000 soldados de infantarias arameus. O restante deles escapou para a cidade de Afec, onde o muro caiu sobre 27.000 deles. Ben-Hadad também fugiu para a cidade e se escondeu, ora numa casa, ora noutra. Seus oficiais lhe disseram: Soubemos que os reis do povo de Israel são misericordiosos. Nós vamos até o rei de Israel, vestidos com panos de saco e com cordas no pescoço. Talvez ele poupe a sua vida. Então, vestidos de panos de saco e tendo cordas envolvendo o pescoço, foram ao rei de Israel e lhe disseram: Teu servo Ben-Hadad diz: Rogo-te que me deixes viver. O rei respondeu: Ele ainda está vivo? Ele é meu irmão. Os homens interpretaram isso como um bom sinal e de imediato aproveitaram o que ele tinha dito. Isso mesmo, o teu irmão Ben-Hadad, disseram. Tragam-no aqui, disse o rei. Quando Ben-Hadad chegou, Acabe o fez subir no seu carro. Devolverei as cidades que o meu pai tomou de teu pai, ofereceu Ben-Hadad. Tu poderás estabelecer os teus próprios mercados em Damasco, como fez meu pai em Samaria. E Acabe disse: mediante um tratado liberarei você. E então fizeram um tratado e Acabe o deixou ir. O que acontece, nós vamos ver agora no finalzinho desse texto, é que Acabe falhou ao fazer um tratado com esse homem chamado Ben-Hadad, rei da Síria. Assim como por 2 vezes Ben-Hadad juntou seu exército e fez de tudo para destruir Israel, Acabe deveria ter eliminado Ben-Hadad. Isso é o que a palavra do profeta do Senhor vai dizer nesses últimos versos desse capítulo. Preste atenção, que interessante. Por ordem do Senhor, um dos discípulos dos profetas disse ao seu companheiro: Fira-me. Mas o homem se recusou a fazê-lo. Então o profeta disse: Como você não obedeceu o Senhor, assim que você sair daqui, um leão o ferirá. E logo que o homem partiu, um leão o atacou e o feriu. O profeta encontrou outro homem e lhe disse: Fira-me, por favor. E este o atingiu e o feriu. Então o profeta saiu e ficou ao lado da estrada, à espera do rei. Ele se disfarçou, cobrindo os olhos com a sua testeira. E quando o rei ia passando, o profeta gritou para ele: Em pleno combate, teu servo entrou, e alguém veio a mim com um prisioneiro e me disse: Vigie este homem, se ele escapar, será a sua vida pela dele. Ou você deverá pagar 35 quilos de prata. Enquanto teu servo estava ocupado com outras coisas, o homem desapareceu. Essa é a sua sentença, disse o rei de Israel. Você mesmo a pronunciou. Então o profeta rapidamente removeu a testeira dos olhos e o rei o reconheceu como um dos profetas. Ele disse ao rei: Assim diz o Senhor, você libertou um homem que eu havia decidido que havia de morrer. Por isso é a sua vida pela vida dele, o seu povo pelo povo dele. Aborrecido e irritado, o rei de Israel voltou para seu palácio em Samaria. Nós continuamos vendo nesse capítulo 20 como o ministério dos profetas era e continua sendo hoje fundamental para trazer revelação, direção, luz para as decisões que cada um de nós temos a tomar no nosso dia a dia. Um profeta não tem um dom simplesmente para ser uma pessoa reconhecida mais santa, mais especial, mas um profeta recebe dom do Senhor e palavras reveladas para orientar o seu povo. Que nós possamos orar pela nossa família, pela nossa nação, para que a palavra de Deus traga direção e clareza para cada uma das decisões que nós temos diante de nós. Outra coisa interessante que nós observamos é que esse rei Acabe, que insistentemente agia contra o Senhor, trouxe tantas
falsas imagens para serem adoradas, permitia que a sua esposa Jezabel o influenciasse no seu governo, e foi de todos os reis de Israel, sobre quem nós lemos até agora, o pior de todos eles. Ele, por algum momento, atendeu a palavra de Deus, ouvindo o que o profeta estava falando a ele, até porque a situação era tão crítica, ele estava numa situação tão ruim, cercado por vários reis, que provavelmente o seu coração por algum momento se quebrantou para ouvir a palavra do Senhor, mas logo em seguida ele poupou a vida daquele seu inimigo que ele não deveria ter feito, e o Senhor disse que seria a sua vida pela dele, ou seja, pelo fato de Acabe ter poupado a vida de Ben-Hadad, permitido Ben-Hadad sobreviver, quem iria morrer seria o rei Acabe, e o povo de Israel experimentaria más consequências daquilo. Eu sei que é bastante complexo que nós estamos compartilhando aqui, por isso eu iniciei a live mencionando Romanos 11, 22, quando o apóstolo Paulo nos lembra para considerarmos a bondade e a severidade de Deus. Ou seja, há momentos em que nós exercemos de bondade, há momentos em que nós exercemos misericórdia, há momentos em que a nossa resposta precisa ser sim e vai agradar algumas pessoas, mas também há momentos em que a nossa resposta precisa ser não, em que nós precisamos agir com mais firmeza, em que nós precisamos saber que Deus tem o seu tempo, e se Ele já deu oportunidade de uma pessoa se arrepender, como nesse caso Ben-Hadad, se essa pessoa rejeitou, está resistindo o plano de Deus, nós não podemos concordar com aquela pessoa, ou então nós também estaremos nos unindo a ela para resistirmos à soberania e à vontade de Deus. Então, não estou querendo aqui trazer nenhum conceito sólido à sua mente, mas sim essa reflexão de que mais do que pensarmos na nossa mente o que é bem e o que é mal, que nós possamos viver guiados pela paz do Senhor, procurarmos nos alinhar na direção que o vento do Espírito está soprando, e às vezes a nossa resposta vai ser sim, às vezes vai ser não. Às vezes nós vamos contar com a bondade de Deus, às vezes com a sua severidade, mas Ele é Deus. Quando Deus é bom, Ele é Deus. Quando Deus é severo, Ele continua sendo Deus. Então, assim como nós temos compartilhado com os nossos filhos, quero te convidar a refletir sobre a soberania de Deus, sobre a pessoa, o coração de Deus. Deixe de lado esse conceito tão simples, tão raso, que muitas pessoas têm ensinado, de que tudo é sim, tudo não tem nada a ver, e tudo, Deus é somente bom, porque essa não é uma verdade. Quando nós conhecemos pessoalmente Deus como nosso Pai, como o Senhor das nossas vidas, nós vamos considerar a bondade e também a severidade de Deus. E esse não é um conceito simples, mas nós estamos te convidando a refletir para que nós possamos a cada dia conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Sim, e a base do trono de Deus é a justiça, né? Então, muitas vezes, nós sabemos que Deus, Ele é amor, Ele nos ama profundamente e Ele é amor, mas Ele tem princípios, valores que precisam, não como são, você precisa fazer uma coisa para receber outra, mas existem que são princípios de um reino, as coisas que vêm governando o reino de Deus. Então, que Deus nos ensine, nos dê sabedoria, nos dê um coração quebrantado a receber as direções, os direcionamentos, como o Tiago disse. Algumas vezes Deus nos direciona a fazer de uma forma, outras vezes o direcionamento de Deus é nós estarmos completamente fazendo de outra forma. Então, que Deus nos dê sabedoria, discernimento, para seguirmos os caminhos dele, cumprindo a vontade dele e os propósitos dele. E como o Tiago estava falando esse texto me lembrou muito da situação, muitas vezes, de governo. Igual o povo de Israel tinha um governo ímpio, um governo que fazia aquilo que não agradava o Senhor. Mas o Senhor, pela misericórdia dele, ele trouxe o seu profeta para dar uma palavra, trouxe o seu profeta para dar direção e dar direcionamento para aquela nação ganhar aquela guerra, vencer o seu inimigo. E nós, como também servos do Senhor, precisamos nos manter como aqueles 7.000 que não se rendeu, se não prostrou aos deuses daquele lugar, não se rendeu a Baal, mas Deus contou com aquelas pessoas para estarem trazendo essa vitória. E assim também somos nós. Ainda que talvez aqui na terra nós temos um governo ímpio, nós podemos continuar fiéis. Amém. E fazer a vontade de Deus e sermos aquele que vem trazendo essa vitória do Senhor. E na palavra diz também que o Senhor envia os seus apóstolos e os seus profetas para trazer solução de problemas. Então que nós possamos orar também, seja pelas Amém. Nossas nações,
orações pelas nossas lideranças, ainda que nós possamos ver coisas que são ímpias, coisas que são erradas, decisões erradas, mas nós, como servos e servas do Senhor aqui representados, possamos ser essas pessoas que vêm para trazer a vontade de Deus se cumprindo aqui na terra, em nome de Jesus. Vamos orar juntos então. O que o Espírito Santo está falando com você? Amém, Senhor. Pai, nós te damos graças pela sua bondade, pela palavra do Senhor, Sim, que nos Senhor. ensina sobre o Senhor. E te pedimos hoje que o Senhor tire de nossos olhos toda a venda, como aquele profeta descobriu os seus olhos. Permita-nos te conhecermos, Pai, não apenas como outras Amém, pessoas Senhor. têm nos ensinado sobre o Senhor, mas permita-nos te conhecermos a partir de um relacionamento pessoal, entendermos aquilo que para nossa mente é incompreensível, mas permita nós experimentarmos do Senhor. Amém, o que significa quando a tua palavra diz que o Senhor é bom e o Senhor é severo? O que significa quando a tua palavra diz que a justiça é a base do teu trono, que Sim, dura para Senhor. sempre? E como nós podemos ser guiados pela paz do Senhor em nossos corações? Nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus, olhos para ver, ouvidos para ouvir. Amém, E Senhor, um em coração nome de de entendimento. Jesus. Te pedimos que o Senhor nos dê a cada dia um coração quebrantado e rendido, para não apenas durante um curto momento, como Acabe fez, ouvir o Senhor as tuas palavras, mas sim dedicarmos toda a nossa vida para estarmos comprometidos com o Senhor. Sim, Agrade Senhor. a quem agradar e desagrade a quem desagradar. Como o apóstolo Tiago também escreveu, que a amizade com o Senhor se torna inimizade com o mundo. Nos ajude, Pai, a estarmos aliançados com o Senhor. Sim, meu e Pai. não negociarmos os valores do Teu reino, Amém, os compromissos, Senhor, que os assim propósitos que o seja, em Senhor nome tem de para Jesus. cada uma das nossas famílias. Sim, meu Oramos Pai. por essa pessoa que está conectada conosco, pedindo a paz do Senhor em seu coração, Amém, pedindo Senhor, sabedoria em para nome de decisões Jesus. que essa pessoa tem hoje nessa nova semana Sim, meu que Pai. se inicia. Oramos por paz em nossos lares, oramos por aqueles que precisam hoje de um toque de cura na sua saúde. Amém, Senhor, Oramos em por nome de saúde Jesus. física, emocional e espiritual. Amém, Pai, que Oramos assim por aqueles seja. que precisam de provisão hoje, Pai. Que o Senhor abra as oportunidades de trabalho, traga as suas provisões, que são sempre mais do que abundantes, e supra cada um, Pai, de acordo com a sua necessidade. Declaramos sobre a sua vida e sobre o seu lar a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores. Amém, Receba do Senhor paz para guiar seu coração, receba sabedoria Amém, e Senhor, em favor. nome de Pai, Jesus. nós oramos entregando a nossa família, tudo que toma o nosso nome e o nosso futuro sob os teus cuidados. Dá-nos maior compreensão da tua palavra, Amém, da tua Senhor. revelação de quem é o Senhor. Nós amamos o Senhor, te adoramos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças Então a tenha aí um Deus. dia muito abençoado, uma manhã, uma tarde, uma noite abençoada e nos vemos amanhã. Assim, que Deus os abençoe e nós amamos vocês. Um abraço.